Tire o véu, sua mentirosa! O grito ecoou pela igreja como um trovão. 200 pessoas viraram a cabeça ao mesmo tempo. Meu noivo congelou no altar. Minha sogra estava de pé no meio do corredor, apontando para mim com uma pasta nas mãos, tremendo de raiva. Ela achava que tinha me desmascarado. Ela achava que sabia tudo sobre mim. Mas o que ela não esperava era que eu também sabia tudo sobre ela. E o que eu estava prestes a revelar, ali mesmo, na frente de todos, iria destruir muito mais do que apenas um casamento. Se você já passou por algo que parecia o fim do mundo, mas se transformou na sua maior libertação, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e me conte nos comentários. Porque essa história está apenas começando. Meu nome é Beatriz Martins, tenho 32 anos, e até aquele sábado de outubro, eu acreditava que estava vivendo o conto de fadas que sempre sonhei. Conheci Leonardo Almeida 3 anos antes, em uma conferência de arquitetura em São Paulo. Eu era coordenadora de projetos em uma construtora. Ele era o sócio de um escritório renomado. Nos apaixonamos conversando sobre cidades sustentáveis e acabamos construindo algo muito maior do que edifícios. Construímos um futuro juntos. O pedido de casamento veio em uma viagem a Gramado, no inverno. Neve falsa caindo, lareira acesa e Leonardo ajoelhado com um anel que brilhava tanto quanto seus olhos. Eu disse sim, antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Mas desde o início, havia uma sombra pairando sobre nossa felicidade. Margarete Almeida, minha sogra. Margarete era o tipo de mulher que ocupava espaço sem pedir licença. Cabelos sempre impecáveis, unhas feitas toda semana, roupas de grife e um sorriso que nunca alcançava os olhos quando olhava para mim. Ela me tolerava, mas nunca me aceitou. Dizia que eu era diferente demais, que vinha de um mundo que ela não entendia. Minha família era simples, classe média de Ribeirão Preto. A dela, elite paulistana de sobrenome pesado. Durante os preparativos do casamento, Margarete questionava cada escolha minha. O vestido era muito simples. As flores, inadequadas. O buffet, duvidoso. Leonardo sempre me defendia, mas eu via o cansaço nos olhos dele. Era como se ele estivesse constantemente apagando incêndios entre mim e a mãe. Na manhã do casamento, acordei no hotel com o coração acelerado, ansiedade misturada com felicidade. Minha mãe ajustou meu véu, minhas amigas riram nervosas tirando fotos. Tudo parecia perfeito. Entrei na igreja sob o olhar emocionado de Leonardo. Dei 3 passos pelo corredor. Então ouvi o grito. Para entender por que Margarete fez o que fez, preciso voltar 6 anos no tempo. Antes de conhecer Leonardo, minha vida era completamente diferente. Eu não era a profissional bem-sucedida, confiante e estruturada que ele conheceu. Eu era uma mulher quebrada, tentando reconstruir os pedaços de si mesma. Aos 24 anos, me envolvi com Paulo, um homem carismático, intenso, que me prometeu o mundo. Larguei a faculdade no último ano para segui-lo até o Rio de Janeiro, onde ele dizia que abriríamos um negócio juntos. Eu estava cega de paixão. O negócio nunca existiu. Paulo estava envolvido em esquemas financeiros obscuros, e quando tudo desmoronou, ele desapareceu. Me deixou sozinha, sem dinheiro, sem diploma, em uma cidade onde eu não conhecia ninguém. Passei 6 meses no fundo do poço. Trabalhei como garçonete, dividia um apartamento minúsculo com outras 3 mulheres, e chorava todas as noites questionando como tinha jogado minha vida fora. Mas foi nesse fundo do poço que encontrei força. Voltei para São Paulo, terminei a faculdade à noite enquanto trabalhava de dia, fiz pós-graduação e reconstruí minha carreira tijolo por tijolo. Quando conheci Leonardo, decidi que aquele capítulo da minha vida estava enterrado. Não menti para ele, mas também não contei tudo. Disse que tinha tido um relacionamento difícil, que tinha passado por um período complicado, mas que estava bem agora. Ele não insistiu. Aceitou minha versão resumida, porque me amava. Margarete, porém, não aceitava nada sem investigar. Ela começou sutilmente, 6 meses antes do casamento. Perguntas sobre minha família, sobre minha formação, sobre os anos que passei no Rio. Eu respondia vagamente, e isso a irritava. Ela queria detalhes,
datas, nomes. Quanto mais eu evitava, mais ela escavava. Descobri depois que ela contratou um investigador particular. Sim, minha sogra pagou alguém para vasculhar meu passado. E ele encontrou Paulo. Encontrou as dívidas que contraí naquela época. Encontrou registros de processos judiciais nos quais meu nome aparecia como vítima. Margarete juntou tudo, distorceu a narrativa e decidiu que eu era uma golpista tentando se infiltrar na família dela. O que ela não sabia é que eu também tinha começado a investigar. 2 meses antes do casamento, percebi que algo estava errado. Margarete começou a agir de forma estranha, mais fria do que o normal. E Leonardo mencionou que ela andava fazendo perguntas sobre mim para pessoas que nem ele conhecia. Foi quando minha melhor amiga, Júlia, que trabalha em um escritório de advocacia, me ligou preocupada. Beatriz, alguém andou pedindo informações sobre você. Perguntaram sobre sua vida no Rio, sobre processos antigos. Achei melhor te avisar. Meu estômago revirou. Entendi imediatamente quem estava por trás disso. Naquela noite, conversei com Leonardo. Contei tudo sobre Paulo, sobre o Rio, sobre as dificuldades que passei. Ele me abraçou. Disse que nada disso mudava o que sentia e prometeu que conversaria com a mãe. Mas eu sabia que conversar não seria suficiente. Margarete já tinha decidido quem eu era. Foi então que tomei uma decisão. Se ela estava investigando meu passado, eu investigaria o dela. Não por vingança, mas por proteção. Precisava entender com quem estava lidando. Liguei para Júlia e pedi ajuda. Ela tinha acesso a bancos de dados públicos, registros empresariais, processos cíveis. Começamos discretamente. O que encontramos foi chocante. Margarete sempre se apresentou como a viúva exemplar de Roberto Almeida, empresário respeitado que morreu de infarto 5 anos antes. A família vivia do patrimônio que ele deixou, imóveis, investimentos, ações de empresas, mas os documentos contavam outra história. Descobrimos que Roberto estava sendo investigado por lavagem de dinheiro e fraude fiscal quando morreu. As empresas dele eram fachadas para movimentações financeiras suspeitas. Margarete sabia de tudo. Mais do que isso, ela participava ativamente. Assinou documentos, abriu contas offshore, transferiu valores. Quando Roberto morreu, ela conseguiu encerrar as investigações alegando viuvez e fragilidade emocional. O caso foi arquivado. Mas o dinheiro sujo continuava lá, sustentando o estilo de vida impecável da família Almeida. As joias de Margarete, o apartamento em Pinheiros, as viagens anuais para a Europa, tudo financiado por dinheiro que nunca deveria ter existido. Guardei cada documento, cada comprovante, cada registro. E esperei. Margarete achava que tinha uma bomba para explodir no meu casamento. Ela não sabia que eu tinha uma bomba maior. Tire o véu, sua mentirosa. O grito cortou o silêncio da igreja como uma lâmina. Virei devagar. Margarete estava no meio do corredor, segurando uma pasta preta como se fosse uma arma. Seu rosto estava vermelho, os olhos fixos em mim com um ódio que fez meu sangue gelar. Essa mulher mentiu para todos vocês. Ela gritou, apontando para mim. Ela escondeu quem realmente é. Passou anos envolvida com um criminoso. Acumulou dívidas. Foi processada. Ela quer o dinheiro da nossa família. O burburinho explodiu. 200 pessoas começaram a cochichar ao mesmo tempo. Minha mãe levantou. Meu pai segurou o braço dela. Leonardo deu um passo à frente, pálido. Margarete, o que você está fazendo? Estou protegendo você, filho. Ela jogou a pasta no chão, papéis espalhando pelo corredor. Olhem, está tudo aqui. Quem ela realmente é? Senti o calor subir pelo meu pescoço, as lágrimas ameaçando cair. Mas então algo mudou dentro de mim. Não era vergonha, era clareza. Respirei fundo, ergui o queixo e caminhei até onde estava o microfone do padre. Posso falar? O padre, completamente perdido, acenou que sim. Peguei o microfone. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. É verdade. Eu tive um passado difícil.
Me envolvi com a pessoa errada. Perdi tudo. E precisei reconstruir minha vida do zero. Não escondi isso de Leonardo porque tinha vergonha de quem sou hoje. Escondi porque é doloroso, mas nunca menti. Margarete abriu a boca para me interromper, mas levantei a mão. Agora, já que estamos expondo verdades em plena igreja, deixa eu compartilhar outra. Peguei minha bolsa, que tinha deixado em um banco próximo, e tirei um envelope grosso. O rosto de Margarete mudou. Ela percebeu. Enquanto você investigava meu passado, Margarete, eu investiguei o seu. E descobri coisas fascinantes. Como o fato de seu falecido marido estar sendo investigado por lavagem de dinheiro. Como você assinou documentos transferindo milhões para contas fantasmas. Como tudo que sustenta sua vida hoje veio de dinheiro sujo. O silêncio agora era absoluto. Margarete ficou branca. Está mentindo, ela sussurrou. Não estou. Tenho os documentos. E já enviei cópias para as autoridades competentes. Leonardo olhou para mim, depois para a mãe. Mãe, isso é verdade? Margarete cambaleou. Tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. O casamento não aconteceu. Não naquele dia, pelo menos. Depois que deixei cair a verdade sobre Margarete, a igreja virou um caos controlado. Convidados sussurrando, familiares em choque, e minha sogra sendo praticamente carregada para fora por 2 cunhados. Leonardo ficou ali, parado no altar, olhando para mim como se estivesse me vendo pela primeira vez. Nós precisamos conversar, ele disse, a voz quebrada. Concordei. Saímos pela porta lateral da igreja, deixando para trás os destroços do que deveria ter sido nosso dia perfeito. Passamos horas conversando naquela tarde, sentados em um café vazio, eu ainda de vestido de noiva, ele ainda de smoking. Contei cada detalhe do meu passado, mostrei as provas que tinha sobre a família dele. Leonardo ouviu tudo, processou, chorou. Eu não sabia de nada disso sobre minha mãe. Ele disse. Meu pai sempre foi reservado com negócios. Achei que era só discrição. Nas semanas seguintes, tudo veio à tona. As autoridades reabriram as investigações sobre Roberto Almeida. Margarete foi convocada para depor. Descobriu-se que ela tinha, de fato, participado ativamente dos esquemas do marido e, após a morte dele, continuou movimentando dinheiro ilegal através de empresas fantasmas. Parte do patrimônio da família foi bloqueado. O nome Almeida, antes sinônimo de respeitabilidade, virou manchete de escândalo. Leonardo enfrentou a tempestade ao meu lado. Ele poderia ter me culpado. Poderia ter escolhido proteger a imagem da mãe. Mas escolheu a verdade. Rompeu financeiramente com Margarete, mudou de sobrenome nos documentos da empresa e começou a reconstruir sua vida com bases honestas. 6 meses depois, nos casamos. Foi uma cerimônia pequena, intimista, em uma pousada no interior de Minas Gerais. Apenas 30 pessoas, aquelas que realmente importavam. Sem pompa, sem mentiras, sem Margarete. Ela não foi convidada. Estava, aliás, respondendo a processos e tentando negociar acordos para evitar a prisão. Hoje, 2 anos depois, vivo uma vida que é verdadeiramente minha. Não escondo mais nada. Não carrego vergonha de ter caído e me levantado. Aprendi que o passado não define quem somos, mas as escolhas que fazemos diante dele, sim. Aprendi também que famílias construídas sobre mentiras eventualmente desmoronam. E quando desmoronam, só sobrevivem aqueles que estavam dispostos a olhar para a verdade de frente. Margarete perdeu tudo. O patrimônio, a reputação, o respeito dos filhos. Leonardo a visita ocasionalmente, mais por obrigação do que por afeto. Ela nunca pediu desculpas a mim. Acho que nunca pedirá. Mas não preciso mais disso. Minha paz não depende do reconhecimento dela. Se você já passou por algo parecido, se já foi julgado pelo seu passado, ou se descobriu segredos que mudaram tudo, me conte nos comentários. Quero saber sua história. E se essa narrativa tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Logo abaixo, tem outro vídeo recomendado com uma história que vai te deixar sem palavras.
Não perca!